A gente vai começar já com informação para você de casa, viu? A gente já começa aí atualizando as questões a respeito do coronavírus e trazendo os detalhes, porque todos os dias o governo do estado traz aí todos os dados a respeito deste assunto e a gente já vai para eles. Vamos lá. Hoje temos 219 casos de coronavírus aqui em Santa Catarina. A gente vem acompanhando essa linha que vem crescendo aqui no estado. E a gente está acompanhando aí, inclusive, olha, desde o dia 12 de março, agora dia 30 de março, 219 casos, portanto, aqui no estado de Santa Catarina. A gente também tem dados aí a respeito das cidades. Vamos ver quais são as cidades que estão hoje aí já na lista das cidades com coronavírus. Vamos lá, Florianópolis tem 50 casos confirmados, Itajaí vem logo na sequência com 18 casos, Criciúma tem 15, Blumenau 14, Braço do Norte 12, São José 10, Balneário Camboriú 9 casos, logo na sequência a gente tem mais casos aí registrados em outras cidades do estado, a gente tem aí Joinville 14, Tubarão 9, Camboriú 7, Chapecó 5, Imbituba 5, Porto Belo 4, Gravatal tem 3 casos. E enquanto a gente vai falando aqui, eu já chamo a Graziane Ubiali para falar sobre isso com a gente, porque ela que vem acompanhando, inclusive, esses dados, viu? Navegantes 3, Brusque 2, Gaspar 2, Jaguaruna 2, Jaraguá do Sul 2, Papanduva 2, Rancho Queimado 2 casos registrados. A gente vai vendo que as cidades vão entrando na lista, né? Siderópolis 2, Antônio Carlos 1, Arroio do Silva 1, Canelinha 1, Içara 1, Indaiá 1, Itapema 2 casos. E aí a gente tem Lages com 1, Laguna com 1, Pomerode com 1, São Francisco do Sul 1, São Lourenço do Oeste 1, São Ludgero 1, São Pedro de Alcântara 1 caso. E ainda temos mais, Tijucas 1, Timbé do Sul 1, Uruçanga 1, Pescaria Brava 1, outros estados 5 e outros países 3, que aí são aqueles números que acabam sendo atualizados aí ao longo das últimas contagens, né? A Graziane Bialy já está aqui comigo para a gente falar sobre esse assunto, falar sobre esses novos números aí a respeito do coronavírus. Boa noite, Grazi. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. O que a gente tem de atualização? Porque a gente trouxe esses números e uma das coisas que mais chamou a atenção foi a questão da idade das pessoas, dos pacientes, né? Todo mundo falando nessa questão do idoso, mas temos aí pacientes bem jovens. É sim, Bruna, na verdade, a situação que nós temos, por exemplo, nós temos 20 pacientes em UTI, mas só para se ter uma ideia, desses 20 pacientes, 5 deles são com idade de 32 a 49 anos. Então, 219 casos confirmados, 20 pacientes em UTIs, 5 deles têm 32 a 49 anos, outros 6 pacientes são na faixa de 50 a 59 anos, temos outros 6 pacientes na faixa de 60 a 69 anos, um paciente de 72 e um paciente de 83 anos. Outro número que chama bastante atenção é que nós temos também adolescentes nessa lista, né? Então, nós temos entre 10 e 19 anos, 12 pacientes confirmados. Eles não estão em tratamento de unidade de terapia intensiva, mas estão confirmados. Na maioria dos casos... E aí a gente não sabe, né, a idade certa desses pacientes. Exatamente. A gente sabe que estão entre 10 e 19 anos. Exatamente, mas é um número bem abaixo, uma idade bem abaixo daquilo que vem se falando, né? A gente fala tanto em questão de ser idoso, para que os idosos fiquem em casa, mas a gente já percebe que o perfil do paciente não é mais esse, né? Inclusive, a maioria, nós pegamos aí os 219 pacientes com as idades, na média que foi passada durante a coletiva, a maioria, ou seja, 135 pacientes estão na faixa entre 10 e 49 anos, Bruna. É mais da metade dos pacientes. Mais da metade dos pacientes abaixo dos 50 anos. Ou seja, isso chama atenção pra gente, né? Porque aí, na faixa de 50 a 89 anos, nós temos 91 casos. Porém, a maioria fica na faixa entre os 30 e 50 anos. Então, acho que esse é um alerta bem importante que a gente tem que fazer para a população, né? Que a recomendação de ficar em casa não é à toa, porque não está concentrada apenas nos idosos. É isso mesmo. Obrigada, Grazi, pelas informações iniciais. Eu sei que tem muitos dados que a gente tem que atualizar, né? Mas é importante também que a gente tenha aí pelo menos essa noção de que com respeito à faixa etária das pessoas, né? Porque a gente acha às vezes que são só realmente os idosos, mas na verdade não é assim que funciona.